Quero pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Êxodo capítulo 6 e o versículo 28. Êxodo capítulo 6, versículo 28. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7 de Êxodo. Nós não vamos ser longo para não ultrapassar o horário, né? Aproveitar bem que hoje é a nossa festa, a ceia do Senhor. Então, Êxodo, o capítulo 7, na verdade, ele começa no capítulo 6, versículo 28, 29 e 30, e depois segue os demais versículos. Uma coisa importante saber, quando nós estudamos a palavra de Deus, querido Vinícius, é que a Bíblia, irmão Nil, no seu original, ela não tem capítulos e versículos, né? Ela é escrita no livro direto. Foi colocado os capítulos e versículos para organizar, para ficar mais fácil. Então, isso não muda a verdade do texto, tá? Portanto, o estudante da Bíblia, é muito importante que a gente estude a Bíblia e você veja onde que um assunto ele começa e onde o assunto termina. Os assuntos não começam e nem terminam dentro do capítulo exatamente. Às vezes, nem sempre, às vezes sim, às vezes não. O estudante da Bíblia, ao ler o texto, é que percebe essas coisas. Antes de nós lermos o texto, eu quero aqui louvar a Deus pela vida do companheiro, o diácono, irmão Walter, sua digna esposa, irmã Josefa. Eles tiveram fazendo uma viagem de caráter familiar ali na Bahia, e ali nosso companheiro fez a sua festinha de aniversário, congratulamos com ele, com a sua família, e agora nosso companheiro está de volta, e nós estamos muito felizes receber nosso companheiro, que está muito bonito ali, com aquela gravata muito bonita. Deus abençoe nosso irmão Walter, sua esposa, nosso companheiro obreiro, diácono da igreja. Deus abençoe. Meus irmãos, Êxodo capítulo 6 e versículo 28 está escrito assim: E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: Eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Amém. Glória a Deus. Irmã Nai, o tema da nossa reflexão bíblica nesta noite, antecedendo ao momento da ceia, nós estamos estudando de maneira expositiva o livro do Êxodo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e o nosso tema de hoje é o dia a dia de um líder chamado por Deus. O dia a dia de um líder, ou de uma liderança chamada pelo Senhor. Essa liderança chamada pelo Senhor, nós podemos, irmão Vinícius, contextualizar, irmã Micilene, trazer para nós.
Existe aqui nessa passagem que eu acabei de ler, companheiro Walter, princípios que ainda hoje, irmã Vitória, que ainda hoje são utilizados, E quais são esses princípios, né? Diante dessa passagem bíblica, onde, claro que isso aconteceu, meu Valdir, vindo muito tempo, né? Deus estava vendo o sofrimento do povo de Israel ali no Egito. O povo estava, irmã Vanessa, sofrendo muito. E o povo pôs-se a orar ao Senhor, porque o povo estava sendo humilhado e castigado por Faraó. Deus respondeu o povo. Em resposta, irmã Isabelle, em resposta a isso, irmã Marina, em resposta à oração do povo, em resposta a que Deus estava não só respondendo, mas vendo o próprio sofrimento do povo, Deus levanta um líder. Deus levanta. E olha, irmãos, ainda hoje, Deus levanta pessoas para trabalhar no coral da igreja. Deus levanta pessoas para trabalhar na escola dominical. Deus levanta, irmão Jean, pessoas para trabalhar no departamento de música da igreja, sabe? Deus levanta pessoas para trabalhar na cantina da igreja, no bazar, porque todas estas obras não se dão no sítio de oração, irmã Jéssica, irmã Duda, Deus faz isso, sabe por quê, evangelista Júlio? Porque a obra, ela é de Deus. Os tempos mudam, mas a obra ainda permanece, irmã Solange. Então Deus, Ele levanta liderança para poder trabalhar. Quando Deus levanta essas lideranças, tem um contexto. No caso aqui de Moisés, tinha um contexto. E a primeira coisa que nós aprendemos, o primeiro princípio aqui, irmão Milton, o primeiro princípio aqui, que bom ver o senhor, é que antes da obra, tem que ser o Deus da obra. Muitas pessoas, irmã Vanessa, confundem isso. Tem gente que quer muito a obra, só que o relacionamento, irmã Cátia, com o Deus da obra, às vezes fica, entendeu? Quer ver só vou falar aqui um exemplo. Antes de eu ir para um exemplo, vamos olhar aqui para o texto. O texto que nós lemos, Êxodo, é o capítulo 7, mas essa porção, ela começa no capítulo 6, irmã Mara, e demais irmãos. Olha, diz assim: aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, isso aconteceu, falou o Senhor a Moisés dizendo: eu sou o Senhor. Olha só, ele já começa falando: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito. Então Moisés, versículo 30, então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou em segundo. Aí Moisés perante o Senhor, e Deus falando: eu sou o Senhor. O que Deus já começa falando assim? Eu sou o Senhor. Ele já começa falando isso. Por quê? Porque Moisés estava muito preocupado em tirar o povo dele, que sabia que ele conhecia a realidade bem do Egito. Mas Deus fala para Moisés: antes de tudo, sou eu sou o Senhor, eu sou o vosso Deus. O relacionamento comigo é mais importante. E aqui, agora, quando eu mostrei isso aqui no texto bíblico, vamos trazer para nós. Certas lideranças, às vezes pessoas estão na liderança, não oram, não jejuam, não leem a Bíblia. São pessoas que às vezes, quando estão na rua, têm olhares pecaminosos, cantam músicas mundanas, falam palavrões, mas só que essas pessoas às vezes, se é professor da escola dominical, por exemplo, tem um mega projeto para a escola dominical crescer. Acorda, perde noite de sono fazendo projetos para a escola dominical crescer. Mas o relacionamento com Deus está lá embaixo. Está uma vida de pecado. Só nega o dízimo, não dá uma oferta, não tem compromisso com Deus, nem com a sua palavra, mas está empenhado em fazer uma grande obra na escola. Eu estou usando a escola dominical, mas às vezes tem pastores com projetos gigantes de crescimento para a igreja, na frente da igreja, mas ele não passa uma hora orando, sabe? É mentiroso, pastor mentiroso, que mente, que às vezes tem amante dentro da igreja, é um sem vergonha, desculpa o termo,
Entende, meus irmãos, o que eu estou querendo falar? Então, qual é o princípio que se extrai daqui? É que o relacionamento com o dono da obra é mais importante do que o que nós fazemos. Porque às vezes fazemos tanta coisa, mas diante do céu está reprovado. Porque a nossa intenção não é pura. Porque nós fazemos de maneira humana, seja quem for a pessoa, ocupa o cargo que ocupar. Deus não está nem aí para cargo aqui na terra. Deus olha todos nós de maneira igual. Se eu algum dia pensar que sou mais do que o Fred, estou mal. Se algum dia eu pensar que sou mais do que o irmão Nil, que está se preparando para se batizar, eu não sou nada. Sabe por quê? Porque diante de Deus, eu e ele estamos no mesmo patamar. Sabe qual é a diferença? Que eu tenho uma responsabilidade a mais do que ele. A diferença é que Deus vai me cobrar mais do que vai cobrar dele. Só isso. Mas não sou mais, não sou melhor, não, nada disso. Pelo contrário, eu tenho uma responsabilidade muito maior. Então, nós somos servos. E aí, porque tem gente que se incha, a pessoa se vangloria de ocupar um cargo muito grande até a nível nacional, mas se você conviver com essa pessoa, no dia a dia dessa pessoa, você vai ficar decepcionada ou decepcionado. Você vai pegar mentiras, você vai pegar falcatruas, você vai pegar perseguição, você vai pegar engano, você vai pegar falta de consideração, e lá nos anais celestiais está tudo sendo anotado. Eu estou falando isso para mim mesmo também. Eu tenho que ter muito cuidado, porque a obra não é minha, a obra é de Deus. Isso aqui é princípio, o dia a dia de um líder, da liderança, de quem executa um cargo na obra do Senhor. Primeira coisa, nosso relacionamento com Deus é maior, o nosso comprometimento com Deus tem que ser maior do que o comprometimento com a obra. Trabalhar na obra é muito importante, mas acima disso, tem que ter relacionamentos de fidelidade com Deus. Senão, é tudo reprovado. Você está conseguindo pegar? Ah, o pastor não está sabendo. Às vezes está. Ele está fingindo que não está sabendo. Ah, o pastor nem reparou. Será que não reparou? Ele só está orando por você, dando tempo para que o Espírito Santo fale contigo. Entende? Para que você compreenda. E há pessoas que às vezes querem empurrar com a barriga, assim, né? Fazer de conta. Não é assim não. Então todos nós, estamos no mesmo barco. Que barco? Rumo ao céu. Quem está nesse barco aí? E a palavra de Deus diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Irmão, o que eu mais quero, irmão, dessa vida, irmã Dani, é ver o Senhor. É vê-lo. É os portais eternos se abrindo, Sonara Miriam. E eu entrando, derrabando aquela churi, cantas nébia. Lá na frente, vendo o Senhor, me faz lembrar a palavra da irmã Mara Lafayette, que quer abraçá-lo. Aleluia! Porque Ele nos amou primeiro. E isso não é só querer, é colocar a vida em ordem, é vida no altar, é santidade, é relacionamento com Ele. Não importa se o homem está vendo ou se não está. A palavra é essa: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou. E Deus falou: ó Moisés, eu sou o Senhor, hein? Diz a Faraó. Ali há Moisés fala com ele e ele fala com Moisés fala com Deus. Deus fala com Moisés. Moisés fala com Deus. Deus fala com Moisés. Há um relacionamento. Moisés arruma até desculpa: Senhor, eu sou incircunciso de lábios. Deus olha para Moisés assim. Deus nem dá uma confiança. Rapaz, fala com Arão aí, ó. Resolve isso. Deus está dando as diretrizes. Amém, amados?
Primeira coisa. Segunda coisa, segundo princípio que encontramos nesse texto, é o princípio da tarefa. Deus, ele delega, ele fala, ó, faz assim, 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 quer ver? Olha aí o versículo 2, agora do capítulo 7. Tu falarás tudo que eu te mandar. O que Deus está falando aqui? Inventa nada não, hein? Faz, irmão, quando fala tudo que eu te mandar, porque a tendência do homem, irmã Elisângela, é assim, a gente fazer, irmã Judete, a gente fazer uma parte. É a tendência do homem. A gente fazer, irmã Cindy, um pouco. Hein, irmã Ruth? Essa é a tendência, né? Aí Deus fala assim, ó, faz tudo que eu te mandar. E outras palavras, irmão Ed, é assim, não acrescenta e nem tira. Porque o homem tem essa. Ah, mas tadinho, não, tem uma dosinha ali, vamos fazer assim. Né? O Saul se deu mal por causa disso. Chegou lá, Deus mandou que matasse tudo. Aí ele chegou lá, ouviu aquelas vacas gordas, aquelas ovelhas bonitas. Ele, não, essas daí, rapaz, não precisa nem de matar. Vamos levar o melhor para oferecer sacrifício. O que o homem acha que é melhor, diante de Deus está reprovado. E Deus, irmão, passou a foice. Saul perdeu o trono, perdeu a comunhão com Deus, porque o espírito mau se apossou dele. Perdeu a paz, perdeu a alegria. O fim foi trágico, porque não fez tudo que Deus mandou. Cada um de nós, que Deus nos entrega uma tarefa, Ele fala como é que vai fazer. Presta bem atenção nos detalhezinhos. Os irmãos sabem, estou vendo aqui a irmã Mara, está passando aqui um filme na minha cabeça, de muitos anos, quando Deus entregou nas mãos dela, trabalho de campanha nas casas. E pensa num trabalho frutífero. Mas Deus falou com ela, ó, faz assim, assim, deu todos os detalhes. Entendeu? E foi confirmando na igreja, na obra, as coisas, porque quando Deus fala é assim, se confirma, as pessoas, sabe, dá sucesso, que é Deus na frente. Agora, estou citando a irmã Mara, me permite, agora vai mudar. Entendeu? Sem Deus falar. É Deus que dirige. É assim, irmão. Quando Deus nos chama, Ele nos dá uma diretriz. É desse jeito. Então, eu louvo a Deus por esta querida igreja aqui na Rodovia do Sol. Por cada um dos obreiros que aqui estão, ó, cada um desses homens de Deus. Eu olho aqui, eu vejo aqui a liderança da igreja, estou vendo o irmão Jean ali. Irmão, é uma linguagem só que nós falamos. A gente conversa com as irmãs, os obreiros que chegam, né, irmão Tiago? Chegam com a linguagem, com a mesma linguagem, de amor, de união, de compreensão, de diálogo, né, irmã Valentina? Está ali no banco, 7 anos, ó. Irmão Fábio, aí o Jesus, ó, levanta, né, o Senhor vocaciona. Então, sabe o que é isso? É a tarefa que Deus está dando para nós. Nós somos um conjunto. Forte não sou eu, forte somos nós, porque juntos somos fortes. Não é assim? É isso, glória a Deus. E ao Senhor nosso Deus toda honra. É o princípio da tarefa. E Deus aqui fala com Moisés, olha, tu falarás tudo que eu te mandar. No texto que não, mas Senhor, rapaz, eu estou mandando. Senhor, Moisés, quem que manda aqui, é eu ou você? E às vezes a gente quer questionar com o Senhor, sabia? Às vezes a gente quer, estou falando de mim. Às vezes a gente, mas Senhor, não tem mais nem medo, Deus não mandou, rapaz. Mas nós, os seres humanos, irmã Jamil, às vezes nós queremos mudar alguma coisa. Aí que está o erro, né? Mas estamos aprendendo que não. Terceira coisa que nós aprendemos, depois vamos ter um momento de louvor aqui abençoado. Nosso ministério de louvor está aí afiadinho. Vamos louvar o Senhor. Vamos dar lugar, irmão. Amém? Vamos dar lugar. E terceiro princípio, primeiro eu disse que antes da obra é o nosso relacionamento com o Deus da obra. Segundo princípio,
temos que atentar bem para a tarefa. Faz assim, assim, atentar para a tarefa. Terceiro princípio nesse texto são as revelações. Deus, ele revela. E as revelações de Deus são sobrenaturais. Irmão, alguém estava ministrando, né? E tem muito cuidado com o pregador de YouTube, de Kawaii, né? Esses negócios aí, tem que ter cuidado. Não é que não se possa, tem que ter cuidado. Veja, ele falando assim, ele criticando quando alguém diz, vamos viver o sobrenatural de Deus. Aí o pregador falando, a gente não consegue viver o sobrenatural de Deus, como vamos? Se ele não consegue, o problema é dele. Mas o Deus da Bíblia é o Deus do sobrenatural. Vou mostrar no texto. E Deus, tudo que Deus faz, não é natural, porque Ele é sobrenatural. E todos os seus feitos são sobrenaturais. E nós vivemos, relacionamos, convivemos com esse Deus, o único, o verdadeiro, o Deus das coisas sobrenaturais. Então como que eu não vou desfrutar do sobrenatural de Deus? Como? Não tem como. Porque o nosso Deus, Ele é Deus das coisas sobrenaturais. Quer ver? Dá uma olhadinha aí comigo, fazendo um favor. O versículo agora 4. Tu, porém, não ouvi... Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Aí você pergunta, quais foram os juízos? Foram naturais? Que dia? Aqui tem as 10 pragas, todas elas foram sobrenaturais. A pessoa pega um pedaço de pau, coloca na água assim, tira, e o rio se transforma em sangue. Como? Isso é natural? Aonde? O camarada pega o cajado assim, ó, toca no pó da terra, e o pó vira em piolho. Como? Isso é sobrenatural, né? Então, são os juízes, são o Deus das coisas sobrenaturais. Agora veja, aí daqui Deus começa a revelar como é que a partir dos verbos. Eu li o versículo 4, né? O Faraó, porém, não vos ouvirá. Futuro. Como é que Deus sabe? Que Ele não vai ouvir, que Ele não vai deixar, mas Deus está se antecipando. O que é isso? O que é isso? Antecipar o que vai acontecer. Qual é o nome disso? Revelação. Deus está revelando o que vai acontecer, presbítero Zenei. Quando Deus te coloca na liderança de uma coisa, de algo da igreja, não abra mão da oração, do jejum, da consagração. Sabe por causa de quê? Deus vai revelar para você coisas. Se alguém tiver com dubiedade, se alguém for te trair, se alguém for fazer alguma coisa, Deus vai revelar. Sabia? Deus revela. Quando alguém quer trair, quando alguém está com, sabe? Você está trabalhando, que a gente trabalha em equipe. Liderança é assim. Deus revela. Deus é o Deus da revelação. E ele falou, Faraó, você está pensando, não vai fazer isso não. Deus começa a antecipar, porque Deus sabe da nossa fragilidade, da nossa pequenez, que a gente vai desanimar, que a gente vai frustrar. Para isso não acontecer, o que Deus faz? Deus, Ele revela, Ele antecipa, irmão Júnior, as coisas, sabe, irmão Fábio? Deus, Ele antecipa, e aí Ele continua aqui, o versículo 5, os egípcios saberão no futuro, que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim o fizeram. Sabe qual é o outro princípio aqui? Todo líder precisa aprender, ouvir a revelação e obedecer. Deus revela, mas a gente tem que obedecer. Pastor, obedecer não é difícil, não é?
Porque depende da fé. Porque Deus fala e Deus... Sabe o que é que Deus faz assim, ó? Deus fala e depois fala assim, ó. Deus fala e dá um tempo para ver o que a gente vai fazer. Deus fala e fica olhando. E nós, humanos, somos mediatistas. Gosta da coisa, presbítero Mateus? Assim, pum! A gente não quer esperar. Nós não queremos esperar, irmã Adriana. Mas Deus fala, e aí, para a gente obedecer o que Deus mandou, só obedece, quando eu falo obedecer, é colocar em prática. Ó, tem pessoas que Deus fala, você está namorando, tem que casar, a pessoa não quer casar. Há pessoas que, às vezes, está num departamento, Deus quer colocar ela em outro, a pessoa não quer sair. Está entendendo? Então, Deus fala, tem pessoas que estão muito paradas, Deus fala, quero que você em movimento. A pessoa arruma um monte de desculpa e continua parada, entendeu? Então ouve Deus. A irmã Sabrina e também com as demais companheiros que estão aqui na tarde com Deus, quantas coisas que Deus fala aqui, né? Revela meu coisa profundo. Mas passa uns dias assim, né, irmão Diácono Gediel? Então, irmãos, obedecer não é tão simples assim. Colocar em prática. Só coloca em prática quem tem fé. Porque Deus falou, vou estar na posição que Deus falou, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, aquilo realmente foi de Deus, porque o pastor não sabia de nada, falou detalhe que só eu e Deus sabia. Tem que analisar direitinho, nessa aí, mas aquilo foi mesmo de Deus, porque Deus fala, irmão, Deus revela mesmo, foi de Deus e tal, e aí, e a pessoa depois volta, aquele está esfria, desanima. Oxe, hein, irmão Walter? Cadê o irmão Walter? Oxe, não pode ser assim não. Entendeu? Tem que colocar em prática, obedecer. Então, recapitulando aqui os princípios que eu falei. Primeiro princípio, antes da obra, é o Deus da obra. Segundo princípio, Deus dá a tarefa. Depois Deus revela. E quando Deus revela, nós precisamos obedecer. A obediência. Um quinto princípio aqui é a obediência, né? Já falei. O quinto princípio é ter cuidado com o poder do mundo, poder de influência do mundo. Quem deve ter muito cuidado com isso. Por quê? Pastor, onde é que está isto na Bíblia? Dá uma olhadinha aí nesse texto, fazendo um favor. Aqui Moisés, né, e Arão falaram com o faraó. Agora, olha o versículo 13. 13 não, me perdoe. Versículo 8. Versículo 8. O Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: quando o faraó vos falar, dizendo: fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: toma tua vara, lança diante de Faraó e tornará em serpente. Isso é natural ou sobrenatural, gente? Sobrenatural. Alguém pega um cajado, uma vara assim, joga no chão que transforma em serpente. Que trem é esse? Não é natural. Agora vejam, o 9. Quando serpentes? Agora o 10. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a vara e transformou em serpente, né? O 11. Faraó também chamou os sábios e encantadores, os magos do Egito, fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. O que eu quero dizer com isso? Nós liderança, devemos ter cuidado com os encantamentos do mundo, que imitam os milagres e o sobrenatural de Deus. Imitam. Aqui, quando nós continuarmos, né, lendo aqui, olha o versículo 12. Porque cada um lançou a sua vara, tornaram em serpente. Agora,
versículo 12, mas a vara de Arão tragou as varas deles, ou seja, o cajado de Arão, que tinha transformado em serpente, destruiu o poder do mundo, o falso milagre. Está entendendo? Irmão, fica com medo de feitiçaria não, fica com medo de macumbaria não, coloca a sua vida em ordem, saiba que o cajado que Deus colocou na sua mão, aleluia, vai destruir as obras do mal. Agora, o mal vai tentar fazer coisas com encantamento. Quem está olhando, entendeu? Quem está olhando de fora, e tem muita gente na igreja que não espera o mais de Deus, não espera. Ele logo fica tão encantado com as coisas do mundo, e tem gente que está trazendo, está crescendo. Essa semana eu tive com pessoas de estados diferentes aqui em Serra. Essa semana eu tive com irmãos lá de Minas Gerais, tive com irmãos da Bahia Norte, tive com irmãos aqui do Espírito Santo, do interior do Espírito Santo, e nós estávamos conversando sobre a Assembleia de Deus. Irmão, você ouve os irmãos comentando a respeito de alguns, não são todos, mas de alguns pastores. Você fica com o cabelo em pé. Uns enfia a cara no vinho e bebe. Os outros cantam música mundana e acham que não tem problema. O outro manda os filhos para a festa junina, acha que não tem problema. O outro faz da igreja uma boate, acha que não tem problema. E aí vai. Vocês estão entendendo? Sabe o que é isso, irmão? Pessoas tentando imitar o mundo, está confiando muito na força e no poder de influência do mundo. Mas você sabe que a força da igreja verdadeira, o poder da igreja verdadeira, está na santidade, a sã doutrina, e o poder convencedor é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que liberta. É a palavra de Deus, é alimento sólido. Irmão, a Bíblia é muito clara: não ameis o mundo, em outras palavras, o Egito, nem o que no mundo há. Irmão, nós não precisamos trazer o mundo para dentro da igreja, pelo contrário, devemos ser referência lá fora. Sabia? Nós devemos ser luz do mundo. Eu até dizia no carro, nós temos que parar de ser evangélicos e sermos protestantes, porque o evangélico, todo mundo fala que é evangélico, mas o protestante não tem negócio de politicamente correto não, ele assume a posição dele onde ele estiver, está errado, a Bíblia condena, se continuar assim, não sou eu que digo, não estou julgando ninguém, vai para o inferno, a Bíblia que diz, vai para o inferno. Mas está sendo radical, meu irmão, é assim que a Bíblia diz. Tem gente que se cala, covarde, que quer ser evangélico, sabe, não quer ter. Irmão, protestante, qual é o nome protestante? Porque protesta, protesta no trabalho, protesta na escola, protesta no ponto de ônibus, protesta dentro do ônibus, protesta no Uber. Ele é um João Batista, ele é um Elias de Deus. E a pergunta do Espírito Santo essa noite: onde estão os Elias de Deus? Onde estão João Batista de Deus? Onde estão os profetas? Porque os covardes estão por aí. Que Deus nos guarde de nos acovardarmos, que a palavra de Deus habite em nós. Aleluia! Nós não desrespeitamos as pessoas, mas nós pregamos contra o pecado. Nós não atingimos as pessoas pessoalmente, nós somos contra as condutas erradas.
Conduta, não é pensar, é conduta, é prática de vida pecaminosa, que leva o homem à derrocada moral, espiritual, e por fim, a alma vai para o inferno. O inferno é real, o diabo é real, as possessões malignas são reais, mas o poder do sangue de Jesus, muito mais real ainda, incomparavelmente mais. O sangue de Jesus perdoa o mais vil e miserável pecador. Jesus transforma o homem das drogas, da prostituição, do pecado, da miséria, e faz dele um homem digno. Jesus faz isso. E quando nós condenamos estas práticas pela palavra de Deus, é mostrando que em Jesus tem saída e que a vida com Jesus é melhor. Aleluia! Glória a Deus! A vida com Jesus é uma vida próspera, de paz, de felicidade, de amor, de alegria. E há um céu que nos espera. Então, assim, depois aqui dos versículos 14 até o versículo 25, aqui está falando do sobrenatural. Aqui nós temos a primeira praga, que é, versículo 19, é quando a água se transforma em sangue, e os magos fazem as mesmas coisas. Mago também faz isso. Não se engane com o poder das trevas, com o poder do inimigo, só que o poder de Deus anula o poder das trevas. É isso que me faz cantar. É isso que me faz cantar. O Deus a quem sirvo não tem, ele é imbatível. Ele é imparável, ninguém consegue detê-lo, pará-lo. Ele é maior. Ele é infinitamente mais forte, soberano, absoluto. Aleluia. Nós estamos com ele, ele está conosco. E nós estamos na caminhada. Faraó, querendo ou não, vai ter que deixar o povo ir. Faraó, que representa o diabo, querendo ou não, vai ter que libertar as vidas, porque nós somos os Moisés e os Arões de Deus nessa terra. Nós vamos a Deus e vamos até onde está o Egito, para resgatar as vidas, para o nome de Jesus. Nós vamos celebrar festa ao Senhor. Aleluia! Nós vamos celebrar a festa ao Senhor. Deus está contando conosco, como contou com Faraó, ou melhor, como contou com Moisés e Arão, melhor dizendo. Deus também está contando com você. E Deus está dizendo para mim e para você. Falou para Moisés, né? Moisés, você vai ser como Deus. Ó, Arão, você vai ser profeta. Deus também está te dando uma missão. Deus também está te dando uma tarefa. Só que tem uma coisa, você não está sozinha nessa tarefa. Deus está com você. Recobre o teu ânimo, recobre as tuas forças, coloca a vida em ordem, ergue a tua cabeça. Deus está com você. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Jesus está na casa.